Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esperamos que o Senhor Jesus possa abençoar a cada vida, a cada lar. Sejam todos bem-vindos. Participe conosco. É um prazer ter a tua companhia. E estamos mais uma vez para transmitir a mensagem da Palavra de Deus. E convidamos você para estar interagindo, participando e meditando, esperando que o Senhor Jesus possa iluminar a sua vida e abençoar o seu lar. Eu convido a todos para lermos a Palavra de Deus, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Vamos meditar um pouco. Na semana passada, nós falamos, convidando a todos que são sinceros para meditar na palavra. Mas a sinceridade é tudo. Você sendo sincero é o que basta. É isso que as Escrituras nos afirma. Vamos aprofundar um pouco mais e ver qual é a diretriz que a palavra de Deus nos dá. Nós precisamos a cada dia crescer. Conforme o conselho do apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E não basta saber, é preciso fazer. Ninguém se torna profissional em qualquer área apenas com teorias, apenas ouvindo alguém falar. O aperfeiçoamento e mesmo o aprendizado de fato vem quando você pega o conhecimento e transforma em prática. Aí se torna um aprendizado. E nós precisamos mais do que conhecer as Escrituras, aprender dela. E convido você para compartilhar. Compartilhe a mensagem. Convide outros também para que possam estar assistindo, que possa estar participando, e você pode durante a transmissão deixar a sua mensagem também, deixar aí o seu comentário, mesmo a sua pergunta, se tiver, pode estar também deixando, na medida do possível nós estaremos respondendo. E após a transmissão, se quiser deixar a mensagem também, quando você estiver assistindo, mesmo que seja fora do horário de transmissão, aqueles que não podem estar acompanhando durante a transmissão ao vivo, mas que vão estar assistindo os vídeos que ficam gravados, você pode deixar também a sua mensagem, a sua dúvida ou a sua pergunta, o seu comentário. Nós teremos prazer em estar vendo e respondendo na medida do possível. Vamos meditar na Palavra de Deus, Provérbios capítulo 14 e o versículo 12, que nos diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Será que o caminho que nós estamos trilhando, aos nossos olhos, parece direito? Quem, em sã consciência, por escolha, por opção, vai buscar um caminho de morte? O ser humano, ele tem a tendência em levar vantagem, em buscar aquilo que vai beneficiar a si mesmo, aquilo que vai lhe trazer sucesso, aquilo que vai lhe trazer benefício, aquilo que vai agradar a sua alma. Exceto alguns casos, de masoquismo, de pessoas que às vezes entra num quadro depressivo profundo e que quer buscar prejuízo para si mesmo. Mas mesmo assim, às vezes aquele que está buscando, que parece, aos olhos de todos, que ele está lhe trazendo prejuízo, para ele está lhe trazendo satisfação. É o que alimenta, mas são casos específicos. Em regra, em sua maioria, o ser humano vai buscar aquilo que lhe dá
satisfação, que lhe traz prazer, aquilo que ele acha que é correto, aquilo que ele acha que é melhor. E gera-se muitas polêmicas, porque aquilo que às vezes é melhor para mim não é melhor para o outro. Aquilo que eu penso que é melhor para mim, o outro acha que é o pior. Então as ideias são muito diversificadas. Isso quando nós olhamos no sentido material. E no sentido espiritual? Será que existe também vários caminhos? E que cada um pode ter a sua ideia, seu pensamento, achar de um jeito, achar de outro, e está tudo certo? Não há diferença? A palavra de Deus nos afirma que tem dois caminhos. Um conduz à vida, e este caminho é estreito, apertado. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, poucos são que entram por ele. E outro é um caminho largo, espaçoso, mas o fim dele é perdição. E a palavra de Deus chama a nossa atenção aqui no livro de Provérbios, dizendo que há caminho que ao homem parece direito. Parece que me faz bem. E quantos que às vezes pensam assim, mas eu estou servindo a Deus, eu estou agradando a Deus, eu estou oferecendo o meu sacrifício ao Senhor, e o que importa é a minha sinceridade, o que importa é eu fazer de coração. E isso é o suficiente, é isso que basta. Só que nos chama a atenção o texto da palavra de Deus, que o fim são caminhos de morte. Então será que porque me parece direito, parece aos meus olhos que é certo, parece aos meus olhos que é bom, de fato é o caminho da vida? Vamos ver alguns exemplos da palavra de Deus para que nós podemos entender um pouco mais a respeito disso. E começando lá em Gênesis, capítulo 4, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 em diante, nos diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz também a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Vamos parar um pouquinho para analisar? Pode dizer assim, olha, mas Caim foi oferecer ao Senhor com ira, foi oferecer ao Senhor de qualquer maneira, foi oferecer ao Senhor uma coisa que não tinha significado, não tinha importância, por isso o Senhor rejeitou. Porque Caim estava com um coração manchado, um coração irado, Caim era contra seu irmão e tantas teorias que poderíamos dizer. Mas quando nós analisamos o texto da palavra de Deus, diz que Caim se irou depois que o Senhor não aceitou, não atentou para o seu sacrifício. E aí as pessoas dizem, mas Caim era do maligno, e Caim tinha tantos problemas e colocamos tantos defeitos, mas quando nós olhamos para o texto da palavra, Caim, que foi o primeiro que nasceu após o pecado, e quando Eva concebeu, diz assim, alcancei do Senhor um homem. E depois nasceu Abel, cresceram, um lavrava a terra e o outro cuidava de ovelhas. Ora, se eu lavro a terra e eu vou oferecer um sacrifício, eu vou oferecer algo ao Senhor, eu vou usar do quê? Daquilo que eu tenho em mãos. Vou escolher o melhor do fruto. Eu sou lavrador. Eu creio que foi isso que Caim pensou. Eu pego os frutos
daquilo que eu tenho e vou oferecer ao Senhor. E Abel pegou então do seu rebanho, dos primogênitos das ovelhas, foi lá e ofereceu ao Senhor. Cada um ofereceu aquilo que ele tinha, irmãos. E por que que o Senhor atentou para Abel e não atentou para Caim? Se o que importa é um coração sincero, o que importa é eu oferecer ao Senhor aquilo que eu tenho. Por que que o Senhor aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou de Caim? Então observa, amigos, que não é o tudo você ser sincero. Aí eu vou fazer do meu jeito, eu vou oferecer do meu jeito, da forma que eu acho, daquilo que eu penso. Será que é isso que agrada a Deus? E nós, olhando para o contexto bíblico, nós vamos ver que a necessidade de redenção, de perdão de pecado, para que o homem pudesse chegar diante de Deus. Daí começa-se então o sacrifício ao Senhor para agradar a Deus, para que o homem pudesse alcançar a purificação depois do pecado. Porque antes o homem podia ter acesso direto com Deus, sem necessidade de perdão, porque o homem andava em retidão. Mas após o pecado, houve essa separação entre o homem e Deus, o homem perdeu o acesso direto a Deus. E Caim não buscou qual era a vontade de Deus. Ele achou, Deus tem que aceitar aquilo que eu tenho, e é isso que importa. E Abel, não. O sacrifício de Abel foi em conformidade com a vontade de Deus. Então não basta eu ser sincero naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, no caminho que eu acho que é certo. Eu preciso buscar qual é a vontade de Deus. E se alguém falar que isso aqui é da lei, precisamos entender a cronologia bíblica. Porque a lei veio por Moisés e Moisés não tinha nem nascido aqui, né? É muito antes. E vamos ver mais exemplos para nós entendemos se o que importa é o que eu penso, o que importa é eu fazer com sinceridade. E pode dizer, mas Caim não foi tão sincero assim. Mas vamos lá para 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6, versículo 5. Até o 7, que diz assim: E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi estava levando a arca do Senhor. O objetivo dele era levar a arca para a cidade de Davi. A arca que ali representava a glória de Deus no meio do povo. E diz que fizeram com todo cuidado. Fizeram um carro novo, para que pudesse levar ali da casa de Abinadab até a cidade de Davi. O lugar que Davi tinha preparado para que pudesse abrigar a arca do Senhor, a arca do concerto. E diz que os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, estavam guiando o carro de bois. E quando foram atravessar, ali chegando à eira de Nacon, nos conta a palavra de Deus que os bois deixavam pender a arca, e por medo que a arca tombasse, que a arca caísse, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca. Será que foi falta de sinceridade de Uzá? Não, ele foi tentar fazer o bem, mas de forma errada,
porque só o sacerdote tinha autoridade e autorização para poder tocar na arca, o restante não podia nem tocar. Ali representava a santidade de Deus e não era qualquer um que podia chegar e tocar na arca como um objeto qualquer. Mas ele foi sincero. E diz a palavra de Deus que por causa da sua imprudência, ele morreu ali junto da arca. Então basta ser sincero. O importante é ser sincero e está tudo resolvido, independente da forma que eu penso, que eu acho. Ou eu preciso buscar qual é a vontade de Deus para agir com sinceridade dentro da vontade de Deus. E vamos mais um pouco na palavra de Deus. 1 Reis capítulo 18. Nós temos aqui uma passagem bem conhecida. 1 Reis capítulo 18. Os irmãos podem ler do versículo 17 em diante. Eu vou pegar alguns versículos até por causa do nosso tempo, né, para não ficar muito extenso a mensagem. Mas do versículo 17 em diante, irmãos, vamos poder ver aqui essa passagem muito importante, que é bem conhecida até, quando Elias defronta ou está ali com os profetas de Baal. Neste, podemos dizer, um confronto direto, né? Elias manda reunir todo Israel, fala para Acabe, o rei, reunir todo Israel no Monte Carvalho. No versículo 19 nós temos: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carvalho, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. E Acabe convoca todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. No versículo 21 nós temos: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo estava dividido, com tantos dogmas, com tantas histórias, achando que Baal era a grande divindade que protegia o povo, que cuidava. Esqueceu da unicidade de Deus, da presciência, do poder, daquele que tirou o povo do Egito, das grandes maravilhas que o Senhor havia feito. Desde quando o Senhor já havia dito, lá, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando o Senhor alertara dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ter mais que uma divindade ou mais que uma pessoa na divindade é idolatria. E o povo partiu para a idolatria. E Deus, através de Elias cheio do poder de Deus, era o profeta de Deus, chama o povo e diz: até quando cocheareis em dois pensamentos? Não tem como servir a Deus e a Baal. E lá no Novo Testamento nós encontramos dizendo que não pode servir a dois senhores. Que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas, ou a Deus e qualquer outra coisa. E nos conta aqui a palavra de Deus que Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Olha a autoridade quando a pessoa está na unção de Deus. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. E Elias estava só como homem de Deus. Mas não tinha preocupação, porque não apenas ele era sincero, mas ele estava na unção, na direção de Deus, na fidelidade com Deus. E Elias faz uma proposta para eles, para que o povo pudesse ver.
porque infelizmente o povo vai muito por aquilo que vê, falta crer, falta fé. E diz, a palavra do Senhor nos conta aqui, que Elias então fala, pega 2 cordeiros. Um fica para mim, outro fica para vocês. E vocês que são muitos, são mais, você pode começar. Prepara o altar, oferece o sacrifício, corta o cordeiro, coloca lá sobre o altar, mas não pode pôr fogo. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. E diz a palavra do Senhor que o povo então disse, é boa esta palavra. E olha que interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus. Versículo 25 diz assim, e disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue de si. Será que não eram sinceros? A ponto de se retalharem, até derramarem sangue de si? E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Agora olha que interessante aqui, irmãos, o ponto que começa a mudança na vida. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Às vezes nós queremos a resposta de Deus. E queremos chegar de qualquer maneira e dizemos assim, o Senhor tem que fazer, tem que responder, tem que ser. Mas a primeira coisa que Elias fez, o homem que estava na direção de Deus, o homem que estava na visão de Deus, ele restaurou o altar que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Essa palavra, irmãos, é uma lição muito importante para a nossa vida. A primeira coisa que Elias fez não foi colocar o holocausto de qualquer jeito, colocar o sacrifício e falar, Senhor, agora responde, porque o Senhor tem que responder, porque o Senhor tem que fazer. Não,
A primeira coisa, ele consertou o altar. E eu pergunto a você, você tem orado, você tem clamado, você tem buscado ao Senhor? Mas como está o teu altar? Elias era homem sincero, homem cheio da unção. De outra forma, ele não teria tido a autoridade, a ousadia de desafiar os profetas de Baal. Mas mesmo ele sendo cheio do poder de Deus, ele não se colocou diante de Deus de qualquer maneira. Ele consertou o altar para oferecer o sacrifício. E nós, para oferecer o nosso sacrifício vivo ao Senhor, nós precisamos também estar com o nosso altar. E hoje o altar não é um púlpito bonito, porque o púlpito não é altar de sacrifício. O altar não é uma plataforma elegante. O altar não é construído com pedras. O altar aonde precisa estar consertado é a nossa vida, é o nosso coração, é a nossa atitude diante de Deus, o nosso entendimento, os nossos sentimentos que precisam estar consertados para então oferecermos o sacrifício ao Senhor. E aí, nós temos outro exemplo aqui, é a confiança que tinha o profeta. É comum nós sabermos que a água, ela apaga o fogo. Geralmente, quando começa um incêndio em algum lugar, quando alguma madeira começa a pegar fogo, para apagar o fogo, você joga água. E se você pegar uma madeira e jogar água bastante nela, e depois tentar acender, você não consegue acender. Porque a madeira está molhada. E diz a palavra do Senhor, que ele aqui consertou o altar, e depois colocou lenha, madeira. E aí falou para os homens, enche 4 cântaros, 4 desses vasos aí, desses cântaros, enche de água, pode jogar água em cima. E jogaram água, ele falou, joga mais água. E jogaram água, ele falou, joga, pode jogar a terceira vez. E quando ele clamou ao Senhor, diz que o fogo de Deus desceu, louvado é o nome do Senhor Jesus. Não tem água, não há ninguém, não há nada que impeça a glória de Deus se manifestar. Quando o altar está consertado, quando oferecemos o nosso sacrifício, não apenas quando somos sinceros, mas quando estamos em retidão diante de Deus. Elias estava na vontade de Deus. Não estava apenas com a sua sinceridade, estava na fidelidade, na obediência. E aí, às vezes você pode dizer, mas todos esses exemplos, pastor, pegou lá do Velho Testamento, mas agora nós estamos na graça. E agora é Novo Testamento, é vida nova, essas coisas não servem mais como exemplo. Será que não? Então vamos para o Novo Testamento, Gálatas capítulo 1. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Se esta fidelidade, se esta prática, além de sinceridade, entender e fazer a vontade de Deus deve permanecer. Gálatas capítulo 1, versículo 11 a seguir. O apóstolo Paulo escreve aqui dizendo: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Agora olha o testemunho que ele deu. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Nós olhamos para a história, nós vamos ver
que Paulo, também chamado Saulo, ou Saulo, também chamado Paulo, porque ele tinha dupla cidadania. O nome dele no hebraico era Shaul, né, ou Saulo, no hebraico, e o nome dele como cidadão romano era Paulo. E diz aqui: já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Ele perseguia todos que invocavam o nome do Senhor Jesus. E no versículo 14 ele diz: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele era zeloso, ele era sincero, era extremamente zeloso dentro daquilo que ele achava correto, daquilo que ele achava certo. E perseguia os que invocavam o nome do Senhor Jesus, como nós encontramos relatos no livro de Atos. Porque ele achava que era o correto. No entanto, quando ele teve o encontro real, que ele conheceu quem era o Senhor Jesus, quando Deus lhe aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir daquele momento a sua vida foi transformada, os seus pensamentos, o seu entendimento foi transformado. E além de sincero, ele passou a andar correto. Correto não aos seus olhos, porque ele já era correto aos seus olhos. Isso nos faz lembrar o texto que nós vemos no início da mensagem. Há um caminho que para o homem parece direito. Para Saulo, o caminho parecia direito. Mas quando ele entendeu quem era o Senhor Jesus, qual era a sua vontade, ele pôde dizer aqui: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado, as doutrinas que Paulo anunciou, a mensagem que Paulo pregou, diz que ele não recebeu nem aprendeu de homem algum, mas por divina revelação. Era zeloso em extremo no judaísmo, mas sem o conhecimento da verdade. E depois que ele teve o conhecimento, ele continuou sendo zeloso, mas com entendimento da palavra. E eu pergunto a você, prezado irmão, amigo, você é zeloso? Você é sincero? Mas é sincero do que é correto? De acordo com a Escritura? Ou é sincero naquilo que você acha, naquilo que você pensa? Você está trilhando um caminho que aos teus olhos parece direito, ou o caminho que é direito em conformidade com a palavra de Deus? Eu te convido a estudar mais. Eu te convido a conhecer mais. Eu te convido a aprofundar no conhecimento das Escrituras, para que não seja apenas uma pessoa sincera, mas que seja uma pessoa em fidelidade. Porque os profetas de Baal eram sinceros também, porém não tiveram vitória. Elias era sincero, mas estava na obediência da palavra de Deus e foi vitorioso. Quer ser você também vencedor? E quando eu digo vencedor, não é ter sucesso nesta vida, ter grandes riquezas. Não. Ter sucesso, quando eu falo de ser vencedor, não é se achar tanta coisa, não é ter fama. Quando eu falo de ter sucesso nesta vida, não é ser uma pessoa de destaque aqui, mas é viver a eternidade, ser preparado para a eternidade. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, que se esperamos em Deus, apenas nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então aqui ele diz assim, não, você tem que ter sucesso, você tem que ter resposta de tudo, você tem que ter fama, porque você é de Deus, e o Senhor não nos chamou para ser cauda, para ser cabeça, sim, né? Sim, para ser cabeça, e tantas glórias para o homem, mas o poder pertence a Deus. O poder não é para o sucesso do homem.
não é para que o homem se vanglorie, mas para que cada um esteja preparado para estar com o Senhor na sua glória. E a nossa esperança em Deus não está apenas nesta vida. A nossa esperança em Deus não está apenas durante a nossa trajetória aqui. A nossa esperança em Deus está muito além disso. Porque aquele que espera em Deus apenas nesta vida, diz a palavra do Senhor, que é os mais miseráveis de todos os homens. E não é isso que desejamos a cada um. Que sejamos meros buscadores de bens materiais, meros materialistas, mas sim cheios do poder de Deus, revestidos da glória do Senhor, em fidelidade para com Deus, e que o nosso altar esteja consertado para que a glória de Deus seja manifesta em nossa vida. Aí então não tem água que impeça o fogo de Deus arder em nós e as chamas do Espírito Santo acender a nossa vida, nos fortalecendo e renovando a cada dia as nossas forças. Que Deus continue abençoando a cada um. Continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa. Seja você também uma pessoa revestida da unção, na fidelidade para com Deus, na obediência íntegra da palavra do Senhor Jesus, em sinceridade. Amém. Vamos orar? Vamos estar falando com Deus, continuar orando, né? A favor daqueles que têm pedido as orações, continuar orando a favor do pastor Zé Ramos, ali da cidade de Sertãozinho, que o Senhor Jesus possa estar abençoando, dando da sua graça, do seu poder. Está orando a favor da irmã Lúcia também, congrega ali em Valinhos. Graças a Deus, né, irmão Cineide, que pedimos oração, já está se recuperando bem da cirurgia. E que o Senhor Jesus possa completar a obra ali, abençoando por completa a sua recuperação. Continuar orando a favor dos demais que têm pedido as orações. Vamos estar orando também a favor de Guilherme, filho do irmão José Eduardo Santos. Vamos estar orando a favor do Guilherme. O Senhor conhece a necessidade. E os demais pedidos que você lembrar, coloque diante do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, por esta palavra, ó Deus, por esse momento que possamos meditar, Senhor, e podermos sentir a tua graça, o teu poder. Senhor Jesus, pedimos pela vida de cada um que tem tirado este momento para ouvir a tua palavra. Senhor, aqueles que têm aberto os corações para receber, Senhor, o teu evangelho, a tua palavra. Ó Deus, a cada um que tem entregado a sua vida a ti. Senhor, abençoa, fortalece, dê direção, abre o entendimento para que possam compreender, Senhor, a tua vontade e que possamos fazer não aquilo que achamos que é bom, mas aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor sabe não apenas aquilo que passou, o Senhor sabe aquilo que virá. Ó Deus, e agora pedimos, Senhor, também a tua misericórdia a favor daqueles que estão enfermos. Senhor, a favor ali do pastor Zé Ramos, ó Deus, teu servo, a irmã Lúcia. Senhor, alcança, ó Senhor, com as tuas bênçãos, com a tua graça. Abençoa, Senhor, também ali a esposa do pastor Antônio, ó Senhor, que está aguardando por uma cirurgia. Senhor Jesus, estenda as tuas mãos, dê graça, Senhor, a tua serva e abençoa, fortalecendo, Senhor, e se lhe apraz, ó Deus, que ela venha passar pela cirurgia. O Senhor abençoa, abrindo as portas. Se não, bem sei que o Senhor pode eliminar a enfermidade, o mal. Ó Deus, porque tudo está em tuas mãos. Abençoa também, Senhor, o Guilherme. Ó Deus, dê a tua graça, Senhor, porque o Senhor conhece a necessidade. E os demais que têm pedido as nossas orações, os pedidos que têm sido apresentados, Senhor, nos grupos de pastores,
ó Deus, os grupos do WhatsApp, ó Senhor, também pelo Facebook, pelas redes sociais, enfim, aqueles que têm buscado a Tua graça. Senhor conhece, ó Deus, a cada vida, e ainda que não lembramos os nomes de todos, mas o Senhor conhece a cada um que tem pedido. Senhor Jesus, estenda as Tuas mãos e abençoa. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz e descanso. Senhor, guarda-nos, e se lhe apraz, fala conosco ainda através das visões da noite, e dando-nos, Senhor, a cada dia a Tua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos os irmãos, os amigos que têm participado, que têm compartilhado, que têm ouvido a palavra, que têm tirado este momento para meditar conosco. E nos colocamos à disposição, se você deseja mais estudos da palavra de Deus, conhecer mais sobre a palavra do Senhor, nós estamos à disposição. E se há alguma dúvida também, você pode nos mandar a mensagem, teremos prazer em te atender. Pode deixar a sua mensagem tanto nos comentários como no particular, através do Messenger. Você pode deixar a tua mensagem, nós, na medida do possível, estaremos respondendo. Também convidamos você para participar conosco às quartas, sábado e domingo, às 19h30. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Então, quarta, sábado e domingo, às 19h30, a rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um e permitindo o Senhor Jesus na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook, transmitindo uma palavra de Deus ao teu coração. Tenha todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.